Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre direito tributário. Entre tantas notícias ruins, alguma coisa se salvou, como diriam os nossos colegas, né? Entre gravemente feridos e quase mortos, estão todos vivos ainda. Estamos falando do julgamento da inconstitucionalidade da multa isolada pela não homologação de escritura contábil. O que isso quer dizer? Existe a possibilidade do contribuinte identificar que algum dos tributos pagos por ele foram pagos a maior ou foram pagos indevidamente e ele mesmo fazer essa correção. Ele pode escriturar isso através de alguns programas, dentre eles, fazendo as retificações da perda de compra. Nesse ambiente, se escrituram créditos e se utilizam créditos para abater em eventual pagamento de débitos, de tributos que você tinha a vencer, que você tinha a pagar. Essa escrituração, quando não aceita pela Receita Federal, ela gerava automaticamente uma multa, que nós chamamos ela de multa isolada. A razão dela existir seria exclusivamente a não homologação do crédito, seja ela por qualquer razão. Essa multa isolada chegou até o Supremo para ser discutida se havia constitucionalidade, se não havia constitucionalidade, e houve, portanto, o julgamento de inconstitucionalidade da multa isolada. É disso que nós estamos falando. A multa isolada é uma questão discutida, bastante controvertida na Receita Federal, porque ela, em outras palavras, impedia o acesso do jurisdicionado, do contribuinte, a realizar aquilo que ele entendia que era devido por um sentimento de medo, por um sentimento de angústia. Portanto, como funcionava a dinâmica da multa isolada? Quando o crédito escriturado não era homologado, ele gerava automaticamente a lavratura de um auto de infração. Esse auto de infração tramitava, mesmo que em paralelo com a discussão administrativa. Então, por mais que o contribuinte continuasse discutindo administrativamente se era devido ou não aquele débito tributário ou aquela compensação que ele entendia devida, a multa passava a existir. Ao final desse processo, se ele terminasse o processo e comprovasse que efetivamente não era devida a multa, porque o crédito que foi glosado erroneamente, a multa deixava de existir e ele poderia fazer efetivamente a compensação. O fundamento legal dessa multa no auto de infração deve constar artigo 74, parágrafo 17 da Lei 9.430 de 1996. Esse é o fundamento legal dessa discussão. Qual é o ponto central de tudo isso? Poderia o contribuinte ser penalizado por exercer o seu direito de defesa, por exercer o seu direito à compensação? Se ele pudesse ser penalizado por exercer o direito, nós estaríamos, no mínimo, limitando o exercício regular de direito de petição dele. Então percebam, em um país sério, será que isso teria saído do Poder Legislativo? Um representante do povo iria produzir um artigo que permite a aplicação de uma multa isolada simplesmente porque foi requerido a análise de uma compensação e esta foi negada? Eu acho que não. A gente deve repensar mesmo quem é que a gente coloca ali nas cadeiras legislativas para produzir essas nossas leis. Mas, desse julgamento, o relator, o ministro Edson Fachin, fez constar, abre aspas, a mera homologação da compensação tributária não consiste em ato ilícito com aptidão a ensejar sanções tributárias. E esse realmente deveria ser o pensamento. A homologação ou não homologação não é ato ilícito. É tão lícito que é feito um requerimento administrativo para isso. É alteradas as obrigações acessórias para que o crédito possa ser utilizado e, por certeza, possa também ser auditado pela Receita Federal. Mas nós tivemos aqui o acompanhamento de todos os ministros a essa decisão, esse enxerto do ministro relator Edson Fachin, à exceção do excelentíssimo doutor ministro Alexandre de Moraes, que ressaltou com aquele típico e habitual pesar da mão que ele tem, abre aspas, comprovada mediante procedimento administrativo e assegurado contraditório e ampla defesa, a má-fé do contribuinte no lançamento efetuado de forma errônea, caberia a aplicação da multa isolada. Aqui nós temos um outro problema. Como se comprovar a má-fé em um processo administrativo onde você entrega todas as informações para que se audite, para que se apure e faça averiguação pela própria Receita Federal? Não é razoável pensar em má-fé em um procedimento como esse. Má-fé pressupõe fraude. Pressupõe fraude, então nós já temos vários outros tipos penais que poderiam punir esse contribuinte que estivesse agindo mediante fraude. Não precisaríamos de uma multa isolada.
E nesse caso, a multa isolada consiste em 50% do valor do tributo que não foi homologado. Não é uma multa de 5, não é uma multa de 2 ou de 3, nem de 10, é uma multa de 50%. É muito significativo. Aqui nós temos um parâmetro que precisa ser bem avaliado. A multa, ela era um estímulo negativo a qualquer discussão. Imagine que o contribuinte que tem um crédito e ele tem absoluta certeza ou quase toda certeza necessária para se convencer disso, ele precisaria encarar do outro lado a Receita Federal, do outro lado um órgão que faz instruções normativas diárias, muitas vezes contraditórias, do outro lado um órgão que não tem muito acesso à população. A Receita Federal ainda é o leão. O contribuinte do lado de cá, ele é no máximo a presa. Encarar a Receita Federal com a conotação de que, se algo não for homologado, eu serei punido com 50% do crédito que eu entendo que é devido a mim. Já inibia o comportamento de qualquer contribuinte. Isso afetava diretamente o direito de agir. O livre consentimento e a vontade não estimulada de não litigar em juízo é o que faz o contribuinte levar um pedido de homologação na esfera administrativa, onde não tem risco de sucumbência, onde não se paga custas, mas para a Receita Federal existia a possibilidade de se cobrar uma multa de 50%. Talvez fosse até mais caro do que ir para o judiciário. Se pagariam custas e se pagariam honorários aos procuradores da Receita entre 10 a 20. Perceba então que era desequilibrada essa multa. Além disso, toda a legislação tributária é uma legislação absolutamente complexa. Basta dizer que quem vende frango in natura paga uma tributação. Quem vende frango temperado, com sal, com temperos, com especiarias, paga outra tributação. Nós vivemos em um país onde até pouco tempo não se sabia precisar se Crocs era uma sandália de borracha ou um sapato impermeável. Percebam que a discussão ela é em todos os setores. Hoje, com um pouco de segurança, não sabemos precisar até quando, mas Crocs é uma sandália. Portanto, concluímos que depois do julgamento que declarou a inconstitucionalidade da multa de ofício de 50%, e você se encontra numa situação como essa, chegou a pagar um auto de infração de multa isolada em razão de não homologação de crédito tributário, ou conhece alguém que teve esse dissabor, o que pode ser feito? Você está em um cenário onde você pode pleitear a restituição da multa que foi paga indevidamente em razão da aplicação da legislação declarada inconstitucional. Esse é o momento em que as suas opções são você pedir a restituição em dinheiro ou fazer como eu faria. Eu pediria outro pedido de compensação para que a Receita Federal aceitasse o meu crédito da forma como eu entendia devido, para fazer raiva. E eu acho que eu escreveria até no final desse requerimento: Tame Receita, a multa do artigo 74, parágrafo 17, foi declarada inconstitucional e eu estava certo. Portanto, homologue o meu crédito que eu preciso dessa restituição como deveria ter sido feita naquele momento onde você eventualmente não aceitou a minha arguição de titular de crédito em razão do pagamento indevido ao maior de tributo. Dessa forma, se você conhece alguém que precisa desse conteúdo ou tem interesse em receber mais informações dessa natureza, se inscreva no canal, compartilhe essa informação para que mais pessoas tenham acesso a essa novidade, a esses bons ventos que raramente sopram na direção do contribuinte em matéria tributária em um país chamado Brasil. Até logo, fica aí o nosso abraço.